tarde, PHN! Que alegria estarmos aqui reunidos para esse momento tão especial que nós vamos viver agora. E eu vou precisar muito da atenção de vocês, da energia de vocês, do sim de vocês. Eu tenho certeza que o que Deus tem para fazer é muito maior do que aquilo que nós ousamos pedir ou imaginar. Eu estava me aquecendo ali para entrar neste campo de batalha ali. E de repente eu me peguei fazendo isso aqui nos pés assim, ó. Faz aí também você, ó. Me peguei fazendo isso aqui e eu falei, gente, por que eu estou fazendo isso aqui? E eu me lembrei que quando ainda um pouco mais jovem, porque eu ainda sou jovem, tá certo, gente? Mas um pouco mais jovem, então, quando nós íamos para as disputas dos campeonatos de vôlei, e antes de entrar no campo, então, na quadra, eu ficava ali exatamente fazendo isso aqui, porque dá um frio na barriga, dá um nervoso. E a gente entra ali para disputar e a gente entra ali para vencer. Então, nós entramos nesse jogo da vida. E eu me lembrava de um episódio, então, que eu quero partilhar com vocês. De uma semifinal que foi tremenda, foi absurda, muito desafiadora, porque nós éramos até que bons, mas éramos pequenos. E de repente nós pegamos uma semifinal, o time com as jogadoras mais altas do campeonato. Elas eram verdadeiros paredões diante de nós. E a gente falava, gente, como que a gente vai conseguir cravar essa bola? Como é que a gente vai conseguir parar essas meninas? Mas o fato é que nós demos tudo. E o jogo foi correndo, E por graça de Deus e com muito esforço, nós vencemos aquela partida e fomos para a final. E fomos então ouro naquele campeonato. Pode aplaudir? Porque nada é impossível àquele que crê. Mas eu conto essa história para vocês, porque naquele dia eu escutei algo do meu treinador que me marcou profundamente. Ele disse assim, meninas, parabéns, vocês venceram. Mas se vocês tivessem perdido, eu iria estar parabenizando vocês da mesma forma. Porque vocês lutaram e vocês deram tudo. Independente do resultado, para mim, vocês já eram vencedoras. Pode aplaudir mais uma vez. E por que eu estou começando com essas palavras? Porque Deus não olha tanto para o resultado. Conseguem compreender isso, juventude? Deus não olha tanto para o resultado. Mas Deus olha muito mais para a tua luta, para o teu esforço, para o teu tudo. E quantas vezes na vida consagrada aquela passagem me via aos ouvidos: Irmã Maria Raquel, você ainda não resistiu até o sangue na luta contra o pecado. Nós precisamos resistir até sangrar, até o derramamento de sangue se for preciso, mas jamais desistir. Eu começo com essa história e esse é o primeiro ensinamento que eu queria que vocês levassem para a vida, geração PHN. Deus não olha tanto para o resultado, mas para o esforço, a luta que você está empreendendo. A segunda coisa que eu quero trazer então nesta tarde é a experiência daquele jovem rico do Evangelho que com certeza vocês já ouviram muitas vezes esta narrativa, esta narração. O jovem rico que se aproxima de Jesus. Por quê? Por que aquele jovem vai ao encontro de Jesus? Porque o seu coração está insatisfeito. Aquele jovem tem tudo aquilo que numa visão de mundo nós consideraríamos. Mas aquele jovem ainda está insatisfeito. Bendito seja Deus, já tem uma juventude maravilhosa aqui. E tem muitos jovens chegando. Os jovens que vão chegando, tentem encontrar um lugar em silêncio, para poder aproveitar aquilo que Deus tem para falar. E também não distrair os demais. Porque a distração é uma arma diabólica. A distração é uma arma diabólica. A gente pensa que o grande desafio é vir para o PHN. Eu tenho certeza que vocês sacrificaram muito para estar aqui. Mas esse foi o primeiro desafio, vir até aqui. O segundo desafio é não se distrair daquilo que é o propósito, daquilo que é o plano de Deus. Então luta,
para não se distrair da semente que o Senhor quer lançar no teu coração. Então vamos lá, nós estamos com o jovem rico. Aquele jovem procura o Senhor porque o seu coração está insatisfeito. Eu quero dizer para vocês que os nossos corações, o meu, o seu, nós somos insatisfeitos. Isso é da nossa constituição. E isso é maravilhoso porque isso nos aponta para algo. Isso faz de nós buscadores. Algo que a nossa Madre Kelly, uma das nossas fundadoras, e que evangeliza também a juventude por meio da música, ela nos retrata assim como buscadores de Deus. Nós estamos buscando. Essa geração aqui, PHN, veio até aqui buscando algo, ou buscando alguém. Mas também aqueles seus colegas e amigos que neste final de semana não estão aqui, mas fizeram a opção por estar, não sei, naquela rave, não sei, por estar naquele outro momento e show, que talvez esteja na lama do pecado, ele também está buscando alguma coisa. Ele também está buscando, inclusive você quando andou por esses caminhos, você andou porque você buscava algo. Caso contrário, nós não estávamos procurando. Acontece que nós já nos demos conta de que lá não conseguimos saciar o nosso coração. E por isso nós viemos aqui. E estamos fazendo a experiência de que se aqui nós vamos encontrar esse algo, esse alguém que sacia o nosso coração, ou não. Nós temos sede e nós temos fome. Nós temos sede e fome de algo muito maior do que nós, de um amor muito maior do que nós. Nós temos sede e fome. Isso é de fato, só Deus pode preencher esse espaço, pode preencher este vazio. E que bom que nós estamos aqui. Então, primeira grande lição, qual foi, juventude amada, querida? Meus caros jovens, não importa, para Deus não importa o resultado. É fácil para Ele te dar a vitória, mas Ele quer ver o teu esforço, a tua luta. Segundo, nós temos sede e fome, nós estamos insatisfeitos. Agora nós não somos eternos insatisfeitos não, tá bom? Não somos eternos insatisfeitos não. Pelo contrário, nós estaremos satisfeitos por toda a eternidade, amém? Nós não somos eternos insatisfeitos, nós estaremos satisfeitos por toda a eternidade, amém? Porque a fome e sede que nós trazemos tem um correspondente. E nós estamos aqui então como buscadores de Deus. Acontece que tem gente que já desistiu de buscar. Tem gente que sequer começou a buscar. E tem muita gente interessada em paralisar a tua busca. Em paralisar a tua busca. Tem muita gente interessada em interromper esse processo. E nessa busca, ela requer um esforço. E quantos dos nossos jovens, nesse caminho de busca, acabam se anestesiando da realidade? Sobretudo quando nesse processo de busca surgem as dificuldades e as dores. Vem cá, vem comigo. Vocês acham que, quando eu comecei a tocar o discernimento espiritual daquilo que Deus queria para a minha vida, vocês acham que eu não toquei em espinhos? Que não foi doloroso quando eu comecei a enxergar determinadas coisas? Ou que hoje na vida consagrada, em meio a flores, eu me machuco com espinhos todos os dias? Vocês acham que dentro do matrimônio que hoje vocês estão construindo através de um namoro, ou de um outro caminho no discernimento vocacional, tudo vai ser flores? Não vai. Vocês tocarão em espinhos. Santa Teresinha do Menino Jesus já falou isso para nós. E olha que bonito, porque eu comecei entrando aqui dizendo somos atletas e vamos para uma disputa. Acontece que um atleta, quando se anestesia, ele não passa então no exame antidoping, não é? Ele fica fora da competição. Juventude, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Se vocês não prestarem atenção, vocês não vão conseguir entender por quê. Eu posso falar pouco. Porque
o mundo já não permite que eu fale com todas as letras. A não ser que tenha um camburão ali para me levar direto para o Chilindró depois daqui. Então eu preciso da atenção de vocês. Juventude, um atleta, quando usa analgésico, quando usa determinadas drogas analgésicas, atenção, ele não entra na competição. Eu estou dizendo que você está fora do jogo. Com anestesia, você está fora do jogo. E sabe o que eu descobri vindo para a Cachoeira Paulista? Que Jesus na cruz, quando ofereceram para ele o vinho com fel, ele não aceitou, porque ele não admitiu ser anestesiado da dor. A internet é o Telecom, é completona, tem velocidade, 1 GB de internet. Essa nossa irmã querida aqui que ministrava esse louvor dizia, são mais de 20 anos no PHN. Quantos espinhos, quantas dores para que isso aqui aconteça. Mas se nos anestesiamos da dor, o processo não anda. E nós estamos nessa vida, juventude, presta atenção nisso aqui. Outro dia eu atendi uma jovem com muita dor no coração. Por quê? Porque o relacionamento acabou. Dói. Acabar um relacionamento dói. O problema não está em sentir a dor. O problema está em se anestesiar dela. E não enfrentá-la como ela precisa ser enfrentada. Aquele processo de dor que essa jovem sentia, eu falava para ela, filha, você está na escola do amor. E aquela jovem então desejava mal àquele rapaz. E eu precisava dizer para ela, você nunca amou esse rapaz. Porque quando amamos, nós não temos como desejar o mal para o outro. Eu quero que você seja feliz, ainda que não seja do meu lado. Se você só pode ser feliz se for do meu lado, isso não é amor, isso é uso, é abuso. Eu quero que você encontre o seu caminho e as respostas de Deus para a sua vida, ainda que não seja comigo. E se não aprendemos a amar, nós não podemos entrar no reino do amor. Se não aprendemos a amar, nós não conseguimos entrar no céu. E o processo de dor que nós passamos é o Senhor nos ensinando a amar. É a ciência do amor. E nesse processo nós não podemos nos anestesiar. O mundo tem transformado em doenças aquilo que são as dificuldades do dia a dia. Tem transformado em doenças aquilo que são dificuldades do nosso dia. Se hoje você tem dificuldade de aprender, você tem um transtorno. Medicação em você. Se hoje você tem dificuldade para dormir, transtorno, remédio em você. Se você tem dificuldade para acordar, transtorno, remédio em você. Se você tem dificuldade de lidar com as dores, com os erros que você cometeu no seu passado, remédio em você. Vai para o sacramento da confissão que você vai ver a cura acontecer. O objetivo é transformar essa geração numa geração patética, numa geração de nada, uma geração depressiva, uma geração ansiosa, que foge do presente, foge da realidade, que vive no mundo da fantasia porque o passado já foi e o futuro ainda não chegou. E se vocês se anestesiam do hoje, da história de vocês, não há um futuro para nós. E eu quero dizer a propósito o que tem sido lindo. O Brasil inteiro e além Brasil está de olho no PHN neste final de semana. E eu quero dizer, vocês estão levando esperança para dentro da casa das pessoas.
Quando vê uma geração e uma juventude cheios da energia e do amor e do fogo do Espírito Santo, nós temos esperança. E eu quero trazer aqui uma outra grande atleta, uma beata, Chiara Luce, nossa querida Chiara. E ela que na fase final da sua vida, porque Chiara é uma atleta, ama esportes, mas ela tem um câncer e o câncer paralisa Chiara. Ela já não pode andar porque as suas dores são terríveis. E Chiara diz o seguinte para você, para a juventude: eu estou passando a tocha para vocês porque eu já não posso correr. Eu estou passando a tocha para vocês. Corram e façam a diferença. Corram e brilhem neste mundo escuro. Corram e vivam, porque a vida vale a pena ser vivida. E essa mesma Chiara que se nega a receber morfina, preste atenção nisso aqui. Essa mesma Chiara que se nega a receber doses de morfina, porque ela diz: não quero me anestesiar da dor. Era lícito. Era lícito, essa menina estava com um câncer terrível, em fase terminal, era lícito. Não estou aqui criticando quem o faz, mas estou trazendo o testemunho de uma grande jovem que soube enxergar na dor e no sofrimento pérolas preciosas. Não quero morfina, não quero me anestesiar, porque eu quero oferecer as minhas dores pela juventude, por Jesus, pela igreja. Vocês não precisam estar com sorrisos fabricados no rosto. Vocês não precisam estar com máscara, com sorrisos mentirosos no rosto de vocês. Com sorrisos bobos provocados por uma medicação, por uma euforia insana. Quando existe um dom do Espírito Santo, quando existe um fruto do Espírito Santo que se chama alegria. Isso que nós estamos falando aqui é muito sério. Isso que nós estamos falando aqui é muito sério. Nós precisamos fincar os nossos pés na realidade. Quantas vezes nós ouvimos que o excesso de passado gera uma depressão, e o excesso de futuro gera ansiedade. O passado nós precisamos entregar à misericórdia de Deus. Não há dor, não há ferida, não há machucado que o Senhor não seja capaz de curar. O nosso futuro nós entregamos à providência, porque Ele diz que alimenta as aves do céu e tece os lírios do campo, e nenhum fio de cabelo cai da sua cabeça sem que você o saiba, sem que Ele o saiba. Ou nós cremos na palavra, ou nós somos buscadores da verdade, ou nós vamos nos dar muito mal. Porque ainda que eu estivesse falando de uma doença, que eu não acredito que eu estou falando de uma doença, qualquer médico sabe que você não trata doença nos sintomas. Você trata doença na raiz. Se você se apresenta com uma febre, você vai receber um antitérmico para controlar a sua febre, enquanto os médicos tentam descobrir qual a raiz da sua febre, porque a febre está dizendo que há algo errado com você. A febre está dizendo que há algo errado em você. Há uma inflamação, uma infecção em você, e é preciso descobrir qual é a raiz da febre. Tem que ser rápido, antes que seja tarde demais. Muitas vezes a tristeza que nós estamos sentindo, ou a ansiedade que nós estamos sentindo, são sintomas de algo que não está certo em nós. De algo que precisa ser refletido, meditado. Eu vou rasgar o meu coração aqui para vocês. É por vocês, é por amor a vocês. Deus me deu o ministério da palavra. É isso aqui que Deus me pede. Que eu viva o evangelho para poder proclamá-lo.
E quando foi alguns anos atrás, eu desenvolvi um tremor nas mãos. De maneira que eu não conseguia segurar o microfone, por isso o headset. E eu cheguei diante daquele tremor, eu fui a um médico. E é claro que ele me receitou ansiolítico. Entendam bem, não estou criticando você, mas é claro que eu não tomei. Eu tinha que buscar alternativas para aquele tremor. Talvez ele tenha sido desencadeado pela grande exposição. Mas eu precisava procurar em Deus alternativas, porque você deve, antes de tomar qualquer decisão, diante de um diagnóstico, diante até mesmo de interromper uma medicação, você tem que procurar o seu médico. Mas antes de procurar o seu médico, você tem que procurar o médico dos médicos. E eu procurei o médico dos médicos. E pela graça de ter pessoas ao meu lado, pessoas que são luzes no meu caminho, e é muito importante, jovem, quem você tem ao seu lado. Quem você tem do seu lado é decisivo. E eu lembro que a irmã Maria Joana olhou para mim e disse assim: vai tomar não. Eu seguro o microfone na sua boca, mas a senhora não toma essa medicação. O problema são braços firmes. Eu tenho outros braços para me ajudar. Eu tenho um pedestal que resolve o meu problema. Eu tenho um headset que pode resolver. Eu tenho outras alternativas. Mas, irmã Maria Raquel, será que não pode voltar a acontecer? Pode, e daí? Se acontecer agora, está tudo bem. Está tudo bem, ou vocês vão se incomodar com isso? Sim ou não? Vão deixar de me amar por isso? Sim ou não? Então, eu acredito, não sei precisamente, mas não sei precisar a minha idade, mas da adolescência já um pouco para lá. E eu lembro que na experiência comunitária, nós fomos rezar o terço. E eu errei a Ave Maria, gente. Me atrapalhei na Ave Maria. Dali eu criei uma fobia de rezar em público. Eu não conseguia mais rezar em público depois daquele erro que eu cometi. Chegava a minha vez, começava, o coração disparava, minha mão suava, era uma agonia. Alguém já sentiu isso aqui? Levanta a mão. A geral. O coração disparava, a mão suava, a vista dava vertigem, parecia que eu ia morrer. Até o dia que um pensamento virou a chave. Porque o que é que me dava fobia? E se eu errar? Qual foi o pensamento que o Espírito Santo trouxe? E se você errar, qual o problema? Se eu errar, eu vou pedir ajuda para quem está do meu lado. E foi assim que eu voltei a rezar comunitariamente. Errei algumas vezes. Cutuquei quem estava do lado e disse: me ajuda, porque eu me enganchei na Ave Maria. E está tudo bem. Entendem? Fala para o Senhor. Porque nós patologizamos dificuldades do dia a dia. E a indústria farmacêutica, pelo menos uma pesquisa nos Estados Unidos, no final da década de 90, que lucrava com os fármacos 800 milhões, hoje ela lucra 50 bilhões. Nós somos um produto, não é? Nós somos usados. E a minha crítica aqui não é a medicina, que é extraordinária e fantástica. O avanço da medicina. As medicações que de fato ajudam, saram, curam. A minha crítica não é aqui, vocês sabem disso. Mas nós nos indagamos. Porque quando um remédio ele é eficaz, como por exemplo uma vacina contra poliomielite, enfim, quando é eficaz, o que é que a gente vê com aquela doença? O que é que acontece? Ela some. Ela vai sumindo. Nós temos hoje
Tantas medicações para depressão e ansiedade, por exemplo. O que é que a gente tem visto com essa doença? Ela só? Não há algo estranho nisso? Um país, uma juventude cada vez mais depressiva e cada vez mais ansiosa. Talvez isso seja um indicativo de que não estamos tratando, se quiser chamar de doença, pois bem, não estamos tratando talvez a doença da maneira correta. Assim como muitos de vocês, em um momento da minha vida eu também já pensei em desistir dela. Eu tinha 18 anos, quando um pensamento suicida despertou em mim. Eu tenho certeza que vocês conhecem muitos que desistiram de viver, ou vocês próprios já tentaram também contra a vida de vocês, ou já pensaram nisso. O tema dessa pregação está lá em 1 Coríntios 6, e começa assim: não vos deixeis enganar. O inimigo vai trazer mentiras de que não tem jeito. Mas, irmã Maria Raquel, como o seu ministério vai continuar diante disso, né? O inimigo vai trazer tantas mentiras. Essa dor, filha, nunca vai passar. Você nunca vai ser feliz. Você não consegue se não for desse jeito. O inimigo vai plantar 1000 mentiras para tirar você do campo, para tirar você da disputa, para impedir você de alcançar aquilo que Deus sonhou para ti. Aquele jovem foi embora triste. Aquele jovem encontrou Jesus e foi embora triste, porque ele disse: eu não consigo fazer o que o Senhor está pedindo. Poxa, pede ajuda a Jesus. Ele não precisava ter ido embora triste. Bastava ele ter dito: Jesus, o que o Senhor está me pedindo é demais. Mas se o Senhor me der a graça, eu consigo, vamos junto. Ele não precisava ter ido embora triste. Eu vivo nesse lugar especial, vivo no coração do Pantanal. Não existe problema sem solução. Não há enfermidade sem cura. Não existe dor sem alívio, sem consolo. Não existe. Acontece que isso começou no ambiente acadêmico. Não estamos falando de um problema de saúde mental, de sanidade mental. Na verdade, há uma indução, há um patrocínio para que as coisas estejam como estão. E nós precisamos lutar pela nossa sanidade, pelo nosso equilíbrio. O Padre Paulo pregava sobre a dopamina, o uso excessivo de telas. Vocês sabem, por exemplo, nós temos uma página no Instagram. São quase 3 milhões de seguidores. Todos os dias eu posto vídeo com a palavra de Deus. Mas saibam, eu não sou idiota. Eu não tenho Instagram no meu celular. Eu tenho Instagram num dispositivo, num lugar fixo na minha casa. E quando eu preciso, algumas vezes no dia, eu vou até lá. Mas não anda comigo instalado no meu aparelho. Porque vicia. E eu não sou melhor do que ninguém. Eu não posso deixar que a sede de evangelizar me afaste daquele que é a fonte, que é o meu Senhor. Porque senão eu estarei dando de mim para vocês. Conseguem compreender? Se vocês, jovens, não lutarem pela sanidade mental de vocês, vocês não vão conseguir. E a formação é essa. Nós queremos coisas fáceis. Qualquer desconforto nós queremos eliminar logo.
Mas tudo aquilo que vale a pena não é conquistado com facilidade. Por que muitas pessoas hoje já não querem mais ter filhos? É melhor ter um cachorrinho. Mais uma vez, não estou dizendo que seja errado. Nós temos, eu perdi a conta já de quanto tem lá em casa. Nós temos muitos, são umas fofuras, nos divertimos com eles bastante. Mas é muito mais trabalhoso formar uma alma humana, uma pessoa humana, e não queremos nos dar o trabalho. Tudo aquilo que vale a pena é difícil. Nós resolvemos tudo apertando os botões do nosso aparelho celular. Apertando os botões dos dispositivos. É para ligar um ar-condicionado, aperta um botão. É para esquentar uma comida, aperta um botão. É para ver uma coisa, aperta um botão. As dificuldades da alma e do coração não tem botão. Não tem botão para apertar. Os grandes problemas da vida não se resolvem com botões. Este final de semana realizamos um encontro com jovens, o Lançai-vos. Eu sei que tem frutos o Lançai-vos aqui também. Olha ali, acenar o jovem, um grande abraço para vocês. E eu sei que nós temos frutos deste encontro aqui com a gente. E esse final de semana realizamos mais uma edição e foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Mas foi difícil. Foi extenuante, foi exaustivo, foi dolorido. Interessante que muitos dos pais daqueles adolescentes ficaram ali no pé das irmãs o tempo todo. O que é que meu filho vai comer? Onde que meu filho vai dormir? Com quem que ele vai estar? Uma preocupação lícita. E no final do encontro, a psicóloga veio e veio falar com os pais. E disse: pais, vocês precisavam ver os filhos de vocês. Detalhe, o encontro é sem celular, não usa celular. Vocês precisavam ver aqueles jovens correndo, brincando, se divertindo, fazendo amizade, comendo o que se dava para comer, dormindo na hora que se falava para ir dormir, obedecendo às regras, dominando nas provas, nos desafios, felizes por estarem respondendo aquilo que lhes era pedido. Não criem necessidade nos seus filhos que eles não têm. Não queiram poupar os seus filhos dos desafios que eles próprios precisam enfrentar. Porque se pouparmos os nossos filhos dos desafios que eles precisam tocar, eles vão encontrar outros e desnecessários, que não valem a pena. São Luís Maria Grion vai dizer: é preciso se arriscar por Deus. Porque esse é um risco que vale a pena correr. E aqueles jovens no último dia já nem lembravam mais de aparelho celular. Ela disse por 4 dias, aquela psicóloga disse por 4 dias eles viveram. O que os filhos de vocês precisam não é de medicação. O filho de vocês precisam é de vida. Vida real. Vida verdadeira. Eu tenho me dado conta disso. Eu tenho me dado conta disso no meu aparelho celular. Eu tenho vários cursos baixados. Porque eu sou uma pessoa, eu gosto de ler, eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer. Mas eu percebi que eu estava perdendo tempo. O tempo para ser, o tempo de existir, o tempo de me doar também para os outros que estão ao meu lado. E eu saí em missão esses dias. E eu precisava estar para o meu outro irmão, que precisava de mim. E eu não olhei nenhum daqueles cursos, eu não olhei nenhuma daquelas apostilas, porque eu precisava estar para o outro. Você veio ao PHN, mas será que seus pés estão aqui? Quantas amizades você fez? Quantas pessoas você conheceu? Quantas histórias você tocou? Quantas vidas você transformou? Quantas lágrimas você enxugou? Quantos sorrisos você partilhou? Se não estamos no real, nós não temos essas experiências
que nos fazem crescer, que nos fazem amadurecer. Eu quero partilhar com vocês um testemunho de uma jovem que, rezando com o exército de São Miguel, encontrou esta cura. E um outro testemunho também que o Padre Rufus trouxe para nós, o Padre Rufus, sacerdote exorcista, que teve várias vezes aqui na Canção Nova. E ele conta uma história incrível de uma família com 3 filhos. Olha que incrível, gente. O primeiro filho, aos 10 anos de idade, fugiu de casa e voltou aos 15 anos. E no dia seguinte, tirou a vida. O segundo filho fugiu de casa aos 10 anos. Com 15 anos, voltou para casa. E no dia seguinte, tirou a vida. Agora era o terceiro filho. Com 10 anos, fugiu de casa. Aos 15, voltou. E no outro dia, tinha muita gente de olho nele, para não permitir que acontecesse pela terceira vez. Essa história está no site das pregações do Padre Rufus. Vocês podem entrar e vocês vão encontrar lá. E aquela família então foi em busca do Padre Rufus. Há algo de errado na nossa casa. O terceiro filho, a mesma história. E o Padre Rufus começou a rezar, desconfiados de uma maldição, por causa de uma pessoa da família que tinha inveja deles. E começou a rezar. E quando o Padre Rufus olhou nos olhos daquele jovem, perguntou: Você quer morrer? E ele disse: não. Mas o que você está sentindo agora? Ele disse: tem uma voz que manda eu tirar a minha vida. E ele começou a rezar, e ele logo viu nos olhos daquele jovem quem estava por trás. Quando o Padre Rufus colocou a mão na cabeça dele, aquele jovem se agitou, foi lançado no chão, como aquele outro jovem do Evangelho que Jesus exorcizou. E o Padre Rufus rezando, e aquele jovem foi acalmando. E quando acalmou e o Padre Rufus achou que já estava tudo bem, aquele jovem então correu para o poço que havia ali perto para se jogar no poço. E todos correram atrás do jovem, conseguiram agarrá-lo antes dele se lançar no poço. E quando seguraram de novo, o Padre Rufus, movido pelo Espírito Santo, disse: Senhor, a maldição, já rezei pela libertação, o que pode ser? E ele sentiu no coração que o pai precisava pedir perdão àquele filho. E ele olhou para o pai e disse: Pai, pede perdão para o teu filho agora. Eu nem sei o que é, mas pede perdão agora. Aquele pai se ajoelhou e começou a clamar a misericórdia de Deus e dizer: Filho, me perdoa, eu te amo. E aquele jovem caiu num choro, abraçou aquele pai. E hoje esse jovem já está casado com 2 filhos. Agora me digam, como esse jovem hoje seria tratado? Iríamos entorpecê-lo? Iríamos resolver o problema dele com analgésico? Era preciso encontrar a raiz. E essa pregação que eu começo aqui agora, eu terminarei amanhã no Rosário da Madrugada. Eu quero convocar essa juventude toda. Eu desafio vocês a estarem no Rosário da Madrugada amanhã às 4 horas, onde nós vamos rezar pela libertação do espírito de medo, espírito de culpa, espírito de rejeição. Nós vamos rezar para que o Senhor venha sarar toda essa ansiedade, aquilo que tem essa raiz espiritual, para que o Senhor venha libertar e curar os corações, e vocês possam sair daqui verdadeiramente livres, para essa liberdade que Cristo conquistou para cada um de nós. Não desistam, não desanimem. Eu quero partilhar com vocês então esse testemunho desta jovem que, rezando com o exército de São Miguel, como amanhã você também vai rezar conosco. Deixa eu encontrar, que eu separei muito material aqui para partilhar com vocês. E ela diz o seguinte: eu me chamo Maria, não vou dizer o segundo nome dela aqui, tenho 24 anos. Eu, em meados de 2020, adoeci e fui diagnosticada com depressão.
Depois vieram os diagnósticos de anorexia, bulimia, transtorno de ansiedade, etc. E para cada um deles, várias medicações. Quando recebi o diagnóstico por um profissional, eu já estava bem debilitada, com poucos quilos. A minha vida passava diante dos meus olhos. Eu costumo dizer que nessa época eu olhava o mundo com um filtro branco e preto. Não havia luz. Meus pais, católicos, rezavam, faziam tudo o que podia. O dia para mim não passava de uma contagem regressiva para a minha morte. Eu planejei diversos jeitos de tirar a minha vida e até tentei, mas por misericórdia de Deus não consegui. As coisas estavam muito difíceis. Até que um dia a minha tia e madrinha sugeriu à minha mãe que rezasse comigo todos os dias. Às 15 horas, o terço da misericórdia junto ao Instituto Hesed. E assim ela fez, e no primeiro dia me chamou, eu fui resistente. Eu não tinha esperança de melhoras. Importante dizer que eu não conseguia rezar. Eu não tinha luz e eu não conseguia rezar. Gente, isso tem um cheiro de enxofre, não tem? Tem alguém patrocinando isso aqui. Não tinha luz e eu não conseguia rezar. Minha mãe prontamente ligou a TV e ficamos sentadas em sua cama, dias e dias, naquela mesma hora, a misericórdia. Em alguns dias eu rezava a Deus com todas as minhas forças, mas era para que Ele me levasse desse mundo, porque eu não suportava mais. E todos os dias, religiosamente, às 15 horas, nós estávamos ali com as irmãs do Instituto Hesed em oração. Isso foi do final de 2021 até o início de 2022. Nesse processo, minha mãe ouvia algumas coisas dos médicos que diziam: esse tratamento vai durar pelo menos 10 anos. A sua filha, ela vai ficar internada por muito tempo. Olha, ela está piorando, é preciso interná-la. Mas a minha mãe nunca perdeu a fé. Meu pai, um homem temente a Deus, rezava de joelhos no chão. Eu tinha medo de me alimentar, pânico. Eu entrava em desespero quando estava chegando a hora de uma refeição. Mas, no entanto, certo dia, acordei com uma sensação diferente. Como se algo em mim estivesse mais forte. Eu preparei o meu café da manhã e comi. Respirei fundo. Tentei não colocar para fora. E eu consegui. Olhei para minha mãe e disse: mãe, acho que estou melhorando. Ela me abraçou com um sorriso, lágrimas e disse: glória a Deus, minha filha. Continuamos rezando. A minha melhora foi visível. Parecia que a vida tinha voltado ao meu corpo. Os psiquiatras não entendiam o que estava acontecendo. Não fazia sentido para eles uma melhora tão repentina e significativa. O que é que eu quero dizer para os jovens com essa história? Os remédios são necessários em muitos casos. Eles têm o seu lugar, o tratamento também. Mas eu preciso testemunhar que a minha cura e que o remédio mais eficaz que eu poderia receber jorrou do lado aberto de Jesus na cruz. No fundo, eu estava necessitada de um amor que só Deus poderia me dar. Jovens, não existe droga nem medicamento que possa suprir este vazio. Enquanto eu não buscasse na fonte certa, o buraco dentro de mim permaneceria aberto. Esses anos de doença foram difíceis, como uma névoa. Hoje, aos 24 anos e com esse testemunho para contar a todos, eu posso dizer, de fato, a minha cura jorrou do lado aberto de Jesus e Ele me resgatou com a sua misericórdia. Aplaude mais forte, gente. Para cada dificuldade que a gente enfrenta, há uma palavra de Deus para nós. Nós temos tantas. Amanhã eu quero trabalhar bastante com vocês,
com a palavra de Deus, que é fonte de cura. Para a ansiedade, Deus tem uma palavra para nós. Para o medo, Deus tem uma palavra para nós. Para a rejeição, Deus tem uma palavra para você. E essa palavra nos curará. Essa palavra nos libertará. É o Senhor que cuida de nós, e eu tenho certeza que a obra que Ele quer fazer é uma obra maravilhosa. Eu quero partilhar com vocês aqui, por fim, aquela experiência do cego de Jericó. Você pode abrir a sua Sagrada Escritura. Está lá no Evangelho segundo São Lucas, capítulo 15, capítulo 18, versículos do 35 ao 42. Lucas 18, capítulo 18, versículo do 35 ao 42. Amém ou misericórdia? Lucas 18, 35, 42. Vamos lá. Enquanto vocês encontram aí, eu quero contar outro episódio aqui para vocês. Esse se deu quando eu estava decidindo entrar na vida religiosa. Gente, eu desenvolvi um pânico cada vez que eu pensava na vida religiosa. E sabe quando e como eu consegui vencer? Olha como o inimigo é, para me afastar do que era o sonho de Deus para a minha vida. Eu consegui vencer com uma oração de Santa Faustina, que a Madre Kelly musicou. São Miguel, tu és odiada pelo mal, mas não tema, alma dileta. Não tema, alma dileta. Vi São Miguel perto de mim. Vi São Miguel, vai dizer Santa Faustina, eu vi São Miguel perto de mim, ele confidenciou-me assim: tu és odiada pelo mal, mas não tenha medo. Quantas vezes na Sagrada Escritura? São 365 vezes, uma para cada dia do ano, onde Jesus vai dizer assim, onde o Senhor vai dizer por sua palavra: não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo porque o Senhor é contigo. Não tenha medo porque Jesus é invicto, não conhece derrota. Não tenha medo. Não fuja da dor. Permita o processo, permita o crescimento. Se a consciência lhe acusa, busque o confessionário. Se o amanhã te perturba, faça a oração da confiança, entregue tudo nas mãos de Deus. Mas não tenha medo. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, estava um cego sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo o ruído da multidão que passava, perguntou o que havia. Esse homem não conseguia enxergar. Responderam-lhe: é Jesus que passa. Ele então exclamou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Os que vinham na frente repreendiam-no rudemente para que se calasse, mas ele gritava ainda mais forte: filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que lhe trouxessem. Chegando ele perto, perguntou-lhe: que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu veja. Perceba, nós jovens, nós somos como aquele jovem rico que eu citava. Nós não somos de pedir tantas coisas ao Senhor. Na verdade, nós queremos, nós nos oferecemos, nós nos ofertamos. Senhor, o que eu preciso fazer? Não é o que Jesus pode fazer por mim. Nós somos um tanto quanto autossuficientes. Nós de fato nos sentimos, grandes super-heróis. Então, enquanto todos procuram o Senhor para pedir algo a Ele, aquele jovem procura o Senhor para dizer assim: o que eu devo fazer? Só que sem Ele a gente não pode nada. E por isso que eu abri com a passagem do jovem rico e finalizo com essa passagem do cego de Jericó. Porque na verdade é Jesus que diz: o que queres que eu te faça? O que hoje você precisa pedir ao Senhor? Qual é a dor insuportável que você ainda não contou para Jesus? Que você ainda não dividiu com Ele? Às vezes
Pode ser algo, um pecado terrível que você cometeu e você se culpa por isso. Uma decisão errada que você tomou. Quem sabe uma interrupção de uma gravidez e quando caiu a ficha que você enxergou a verdade, você se culpa por isso. E não vou dizer que isso seja um ato horrendo, mas não é negando e se anestesiando o que você enfrenta. Você vai para o confessionário e Jesus te dá o perdão. Outro dia, eu partilhava a experiência de Santa Margarida Maria Alacoque, quando foi contar para o seu diretor espiritual, um grande santo, que estava tendo as visões de Jesus. E o seu diretor espiritual perguntou então para ela: pois pergunte, quando Jesus aparecer, pergunte para ele qual foi o último pecado mortal que eu cometi. Santa Margarida achou estranho, mas disse: bom, o senhor é o meu diretor espiritual, está mandando eu fazer isso, eu vou fazer. Qual o último pecado mortal que eu cometi e confessei? Ela vai, pergunta e volta. E aí, Margarida? Perguntei. E ele respondeu. E o diretor já ficou meio assim, né? Ixi, Maria, e agora? E o que ele disse? Ele disse que não se lembra mais. Não se lembra mais. Não há pecado que o sangue de Jesus não possa perdoar. Não há caso perdido para Jesus. Há esperança. Há um futuro lindo esperando por cada um de nós. Mas para isso precisamos viver o presente. E como nós não fazemos nada sozinhos, eu quero ajuda para rezar com vocês. Quero chamar aqui ao palco do PHN a irmã Maria Joana, irmão Gabriel Maria, vamos rezar com essa juventude. Pode ser, gente? Vamos lá então, vai ficando de pé e vamos então encontrar o Senhor que passa. E é Ele então, é Ele que hoje vem e quer curar, quer libertar, quer trazer para você vida nova. Por isso, jovem, por isso reza, reza, reza com todo o teu coração, reza com toda a tua alma, reza com todo o teu entendimento, reza. Que queres que eu te faça? Canta, juventude, que queres? Que queres que eu te faça, filhinho meu? Tá lindo. Que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça, amado meu? Ouço teu nome em meio à multidão, sinto teus passos em minha direção, na escuridão, em meio à solidão. Ouço tua voz, sinto tua presença, meu coração exclama: O quê? Senhor, que eu veja, Senhor, Senhor, que eu veja tua mão a me levantar, tua palavra a me restaurar, teus olhos a me amar. Senhor, Senhor, que eu veja, Senhor, que eu veja tua mão a me levantar, tua palavra a me restaurar, teus olhos a me amar. reza, juventude, reza. É o Senhor que passa, é o Senhor que
passa? O que queres que eu te faça? Seja verdadeiro com o Senhor, rasga o teu coração. Fala para Ele, conta para Ele, pede para Ele as suas lágrimas, as suas dores, aquilo que queima dentro de você, os teus medos, a tua ansiedade, a tua tristeza, a tua depressão, os transtornos. Entrega tudo para o Senhor e pede: Senhor, cura-me. Senhor, liberta-me nesta hora. Senhor, que eu veja. Senhor, que eu ame. Senhor, que eu perdoe. Reza, Senhor. Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja tua mão a me levantar, tua palavra a me restaurar, teus olhos a me amar. Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja tua mão a me levantar, tua palavra a me restaurar, teus olhos a me amar. Vamos oferecer ao Senhor todas as dores. Chiara Lute, a beata Chiara, ela dizia quando perguntavam: Chiara, você está sofrendo? E ela dizia: Jesus está lavando as manchas da minha alma com água sanitária e queima, mas eu vou chegar branquinha no céu. Às vezes é assim, Jesus está lavando as manchas do nosso pecado com água sanitária e dói, queima, dói, mas vamos chegar branquinhos no céu. Deixa o Senhor purificar. Oferece as tuas dores, oferece as tuas lágrimas, para que outros jovens possam ser libertos. O que me fez abraçar a vida consagrada não foram os aplausos, não foram os holofotes, porque não são eles que fazem um santo. O que me fez abraçar a vida consagrada foi o desejo de sofrer com Jesus, foi o desejo de dar a vida por Ele, foi o desejo de subir na cruz com Ele. Por isso, jovem, ofereça a dor, ofereça o sofrimento, ofereça as suas lágrimas, ofereça a tua impotência diante de tantas coisas, ofereça a tua ansiedade, ofereça tudo ao Senhor e diga: Senhor, toma tudo isso. Eu ofereço pela igreja, eu ofereço pelos sacerdotes, eu ofereço pelo Papa, eu ofereço por ti, eu ofereço pelos jovens, eu ofereço por minha família, eu ofereço todas as dores e não quero anestesia. Senhor, Senhor, que eu veja. Senhor, que eu veja